E olha só, Rovai, queria começar o nosso giro de notícias falando sobre a ironia ali, a fala do ministro Alexandre de Moraes ontem, numa sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele que preside a corte, né, além de ser ministro do Supremo, ele falou sobre a resistência do judiciário à tentativa de golpe de Estado perpetrado pelo bolsonarismo contra o Brasil, né, contra a democracia brasileira e também contra as instituições, que culminou naquele 8 de janeiro, onde os bolsonaristas foram lá destruir tudo, todas as sedes dos três poderes em Brasília. E olha só, a sessão discutia sobre inteligência artificial, democracia e eleições. E olha só o que ele afirmou, vou colocar aqui o trechozinho dessa fala do Moraes, lembrando outra fala que o Eduardo Bolsonaro disse em 2018, em plena campanha eleitoral, onde o pai dele, o Jair Bolsonaro, se elegeu. Solta o vídeo do Alexandre de Moraes, por favor, Guilherme. E não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e um soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi para o confronto. Para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. Então, olha só, e só para lembrar, essa fala do Eduardo Bolsonaro em 2018 foi naquele cursinho de Alfacom, que é para quem quer prestar concurso público, e em 2018 a gente até trouxe aqui para vocês lembrarem dessa fala, onde ele diz que bastaria um cabo, um soldado para fechar o Supremo. Solta esse vídeo para relembrar, um vídeo que viralizou muito na época da campanha eleitoral. Farmacêutico lá no HCE, no Rio. Tive oportunidade de conhecer seu pai lá pessoalmente. Ah, tá. Fazer os exames dele lá na faixa. Eu já operei lá quando era moleque. Sim. A pergunta é, saiu uma pesquisa há pouco tempo agora do Data Poder e com a possibilidade do seu pai ser eleito no primeiro turno, jogando por terra aí a pesquisa do Ibope e Datafolha também. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade, dele agir e impedir que o seu pai assuma, e isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? A gente já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí, quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, Solta o Gilmar. Mas você vai se Solta fuder. o Gilmar. Tá aí, e aí então agora, né, o Xandão botou aí, né, falou, não, o cabo, os soldados e o coronel estão presos. E
Rovai, o que você achou aí dessa humilhação, essa ironia aí do Alexandre de Moraes? Essa galera digamos assim, da extrema-direita fascista, eu acho que é o que mais coaduna com... Eu nem... Alguém me alertou para isso, eu não sei quem, falou, não chame de bolsonaristas, vai. Porque Bolsonaro é só um instrumento, é aquele que foi encontrado no meio do caminho do percurso do fascismo no Brasil, que foi se fortalecendo, tinha várias possibilidades, uma delas era o Moro, inclusive. O Moro poderia ter sido líder de fascista. Ele andava como Mussolini, de preto. Ele tinha inspirações fascistas, né? Inspirações ideológicas, eu digo. Ele tem. Talvez ele deu uma baqueada agora, o Dallagnol, cara que se acha um instrumento de Deus na Terra, um cara que veio para colocar os rumos da política no totalitarismo no Brasil. São fascistas que estavam à disposição e o Bolsonaro foi aquele que conseguiu entender melhor o momento político. Então, não é exatamente um bolsonarismo, é um neofascismo, que, se fosse um fenômeno isolado, a gente poderia chamar de bolsonarismo, concorda, Adri? Mas não é. A gente tem na Europa inteira esse mesmo fenômeno, nos Estados Unidos, a gente tem na Argentina, com Milei. Então, é mileizismo na Argentina, bolsonarismo no Brasil, lepenismo na França. Não, é um extremismo de direita. A gente precisa ter cuidado, principalmente quando faz análise acadêmica, não, o bolsonarismo. Não, é esse extremismo. Fascismo. Josias Azevedo está dizendo, é isso, fascismo, neofascismo. Tem componentes de novidades, por isso que a gente pode chamar de neo. Eu não gosto de colocar neo em tudo também, mas tem componentes de novidade, tem componentes de novo. Quais são? Eles se organizam a partir de um partido digital. Eles são expressão de um novo momento da comunicação também, onde eles conseguiram fisgar, né, que é possível usar o que sempre eles usaram, que era o discurso usando as mentiras, né, que a gente chama de fake news hoje na era digital, né, como instrumento de narrativa, de convencimento. Então você demoniza o adversário, você mente sobre ele, você fala que os judeus são um cancro da sociedade. E você persegue os judeus e aqueles que estão perseguindo acham que estão fazendo bem. Estão livrando a sociedade daqueles... Foi o que aconteceu na Alemanha de Hitler. Ou vocês fazem, ou pode fazer como alguns judeus estão fazendo hoje, né? Dizer que os palestinos são violentos, como fizeram no apartheid com os negros na África do Sul, ou como o bolsonarismo faz com a esquerda, com o petismo, com o PSOL, com o PCdoB aqui no Brasil. Ele transforma em inimigos que eles pretendem destruir. Só que eles são muito frágeis. Eu falei tudo isso para dizer o seguinte, eles são muito fracos. Quando confrontados, eles se tornam crianças, se tornam seres patéticos. Foi o que fez o Alexandre de Moraes com o Eduardo Bolsonaro. Bananinha, se puser o Lucão aqui para debater com ele, vai tomar um couro. Né? Eu estou falando sério. Eu conheço o Lucão. Vai dar um couro nele. Imagina pegar alguém com estatura intelectual. Porque o cara pode até ser de direita, mas ter estatura intelectual, pode ser até de extrema direita. O cara sabe o que está fazendo. Esses caras não, são patéticos. O Moro é patético. O Kim Kataguiri é patético. O Kim Kataguiri não tirava nota nem para ser aprovado na graduação da Federal ABC. Pega o boletim dele na Federal ABC, manda ele mostrar.
as notas que ele tinha. Era um péssimo aluno. Aprendeu aí a desinformar, entendeu um mecanismo que funciona e, a partir desse mecanismo, se catapultou para a política brasileira. Eu falei demais, mas eu queria dizer que eu amo vocês, meus amigos. Olha só, e a galera tá concordando aqui com você. O Fazo Ellison diz: temos que chamar de bolsonarismo. Ah, não, ele está discordando, mas tem outros que estão concordando. Ele diz: temos que chamar de bolsonarismo, sim, Rovai. Esse é o nome do movimento fascista neo-integralista que ocorreu no Brasil. Tirar esse nome significa apagar as características atreladas à família. Aí a opinião do Fazo Ellison. E já a Josi diz: Rovai me recusa a usar o termo bolsonarismo porque essa não é uma escola dele. Concordo super com você. E é um movimento mundial e acho péssimo elevar essa besta denominando um movimento global. É um movimento, sei lá, global, mas aqui no Brasil tem eles como... Tem características, mas muito semelhantes. O Bolsonaro replica o Trump, que é replicado também pelo... segue, né, o mesmo pelo Milei. Você vê que tem um vídeo do Bolsonaro encontrando o Trump e outro do Milei encontrando o Trump. Se você não soubesse que um é um, o outro é outro, você achar que os dois eram gêmeos, almas gêmeas. Almas gêmeas, bate coração, a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos. Eu não entendo essa parte, dois amantes, dois irmãos. Não é uma coisa meio atrapalhada? Estranha, né? Não tinha pensado também. O Milei, eles babam. Parece aqueles cachorrinhos. Não, aliás, o oráculo dele é um cachorro, é o cachorro dele. Eles babam pelo Trump, é uma coisa constrangedora. Cara, eu já fiquei perto de pessoas que eu admiro muitíssimo. Cara, você tem compostura. Um vira-latismo, né? I love you. I love you. Patético. É uma coisa assim, eles babam, né, pelos Estados Unidos, e aí o Trump é a personificação do American Dream deles, e eles, nossa, vira-latismo, né, porque tudo aqui é ruim, lá é tudo ótimo, né, é uma coisa assim. O Daniel Miage pergunta: o Milei também falou ela viu para o Trump? Não, ele falou: eu queria tanto lhe conhecer, eu admiro tanto você. É uma coisa assim, bizarra, Daniel. Mas olha só, ainda na pauta do Eduardo Bananinha, eu queria lembrar para vocês quem é o dono desse cursinho onde ele falou em 2018 que bastava um cabo e um soldado para acabar com o Supremo Tribunal Federal. Ele, o ano passado, em dezembro de 2023, viralizou e causou muito nojo, revolta, um vídeo repugnante desse cara, que é o dono desse cursinho Alfacom, era um ex-PM fundador, Evandro Guedes, amicíssimo da família Bolsonaro, e era um vídeo onde as mulheres, principalmente, acho que todos, repugnante, aquele vídeo onde ele ensinava os alunos a estuprar cadáveres de mulheres. Ele falava: imagina você tá lá na necrópsia, aí chega uma menina do Pânico na TV morta, meu irmão, com aquele rabão, e aí ele ensina ali botar o corpo da mulher numa posição que dê, segundo ele, ali para né, ficar lá a noite inteira, e assim... Mas isso é antigo, né? Então, eu tô lembrando só o pessoal quem é, onde ele estava nesse vídeo aí, que agora o Moraes bem lembra que todos estão presos. E ainda, Rovai, tem o Eduardo Bolsonaro foi às redes depois de ter sido aí levado essa lacração aí, detonado pelo Alexandre de Moraes. Ele foi agora de manhã responder. Olha o que ele disse, compartilhando a matéria da Revista Oeste, que é uma revista, né, aí um porta-voz da extrema-direita. Você também está preso, Alexandre de Moraes.
Ou você sai às ruas tranquilo? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros, ou se você consegue jantar em Londres sem antes chegar às redes sociais de nome por nome daqueles que se sentarão à mesa. Valeu a pena? Foi lá ameaçando aí responder o ministro Alexandre de Moraes, que nem citou o nome dele, né? Só falou a frase que ele disse, que bastaria um cabo e um soldado.